Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Eu sou a Ana Rafael e vou apresentar aqui para vocês nossa segunda aula, né? Entendendo um pouco mais sobre surto, epidemia, pandemia ou endemia, para entrarmos no contexto relacionado ao nosso projeto de extensão, que é um pouco sobre o coronavírus, né? Que vamos ver posteriormente. Então, qual a diferença entre o surto, epidemia, pandemia ou endemia? Um surto nada mais é do que aumento repentino de número de casos dentro de um determinado limite muito restrito. Então, podemos analisar que um surto acontece quando é algo muito rápido, muito repentino, que pode ou não ser controlado. Então, isso tem que ser analisado também. Epidemia. Epidemia já é um aumento do número de casos, muito acima do esperado em uma região. Já endemia ocorre com certo número de casos onde se tem um certo controle em uma dada região. Já a pandemia, que infelizmente é o que estamos vivendo, é um número de casos acima do esperado, ao qual foi espalhado não só em um país, mas em vários países, como estamos vendo agora na pandemia, né? Exemplos na história, nós temos um exemplo completo, que envolve essas três primeiras áreas, são relacionadas ao surto, onde existe o surto da dengue, que no surto foram vários casos de dengue no mesmo bairro, por exemplo. Isso acontece já aconteceu aqui em Campinas, já acontece em outros cantos e também outros bairros, como, por exemplo, quando aconteceu nas Malvinas, entre outros cantos, tá? Inclusive, recentemente aconteceu também um surto de dengue, né? Estava acontecendo. Isso já em 2020. A dengue também está atrelada à epidemia, porque foi justamente o excesso de número de casos da região de dengue em uma dada região. Então, a dengue ela consegue explicar a partir de surtos, pequenos surtos, já que essa transmissão é por, pelo mosquito, e também uma epidemia. Mas, além disso, já aconteceu também isso em uma grande escala no Rio de Janeiro, que foi justamente a dengue do Rio de Janeiro. Então, a dengue está atrelada a essas três situações, ao surto, epidemia e endemia. E no caso da pandemia, o exemplo que temos, infelizmente, que estamos vivenciando é o coronavírus, certo? Além disso, nós vamos estudar hoje um pouco sobre os micro-organismos, a qual são organismos, né, como já disse pela definição, que podem ser vistos a partir de microscópios. Então, são coisas tão pequenas que só conseguimos enxergar a partir de aparato tecnológico que aumente nossa visão em 100 ou até 1000 vezes para conseguirmos enxergá-los. A qual nós temos nesses micro-organismos, nós temos vírus, as bactérias, os protozoários, as algas unicelulares, os fungos, os ácaros, entre outros. Diferente do que muitos pensam, os seres dos microscópios não são necessariamente seres unicelulares, como, por exemplo, os próprios ácaros, certo? Uma coisa bastante interessante. Então, eu separei três tipos de micro-organismos para a gente conseguir analisar um pouco mais do que uma análise tão superficial, certo? Então, os vírus são seres muito simples e pequenos, no ordem de 0,2 nanômetros, né? A qual tem uma formação base da cápsula, do DNA
que isso tudo está dentro da cabeça do vírus, né? Nessa cabeça tem a cápsula e o seu material genético, que é o DNA, ou RNA, né? Pode ser DNA ou RNA. Inclusive, pode ser os dois juntos. Então, essa cápsula envolve protegendo essa informação, né? Nós temos também, na sua característica, a cauda e as fibras, né? Então, dependendo do vírus, você vai ter um material genético DNA ou RNA, ou até mesmo os dois juntos. Além disso, alguns exemplos de vírus que já aconteceu, né? E alguns já têm prevenção, é o próprio HIV, o vírus de HIV, que até hoje tem tratamento, mas não tem cura. O vírus da hepatite B, o vírus do ebola, adenovírus, o influenza, né? O vírus da raiva, que também não tem cura, né? A bacteriófago, papilovírus, o rotavírus e vírus de hepatite simples, como hepatite A. Enfim, as bactérias. As bactérias são seres vivos unicelulares, que são constituídos somente de uma célula, né? Ou seja, unicelulares, e procariontes, isto é, não possuem nenhuma membrana nuclear, envolvendo seu material genético. Algumas bactérias são causadoras de doenças, no entanto, existem bactérias que possuem grande importância ecológica, como as bactérias fixadoras, que participam do ciclo do nitrogênio ou as decompositoras. Então, não existe só bactérias ruins, né? Algumas bactérias realmente nos causam doença, mas existem algumas bactérias que são extremamente importantes para a vida ecológica, né? Que nós temos até hoje. Então, isso aqui é um exemplo de bactéria, né? A qual ela também contém um DNA. Ela também, em vez de ser fibras, ela tem flagelo, né? A qual ela se locomove. Existem as camadas, que são as camadas términas, a camada de peptidoglucano, que é justamente um aparelho celular para proteção do DNA. A cápsula e as fibras. Nos exemplos de bactéria, nós temos três tipos, né? O bactéria Staphylococcus e bacilo, esses dois e outros tipos também. Mas as principais que vemos e estudamos em biologia são esses dois tipos. Temos a Streptococcus tetrade, Sarcina, Staphylococcus diplococcus. Então, dependendo da quantidade, você vai ver que vai modificando sua estrutura. Então, diplococcus é porque tem dois coccus, né? Tetrade, porque tem quatro. Então, assim por diante. As facilas são Extrapobacillus, flagelos e esporros. Existem vários outros, como vibrião, espirilo, espiroquetas, né? Enquanto as amebas é um gênero protozoário do grupo dos isopódios ou sarcodêmios, a qual são unicelulares, como todos os protozoários, e possuem uma pseudopódios, que auxiliam na locomoção, né? Então, e a aquisição de alimentos, né? Eles se locomovem para conseguir alimentos também. Então, podemos observar como é um protozoário, né, a partir dessa imagem. E, por fim, trazer para vocês uma atividadezinha simples, que é para pesquisar e escrever um pequeno resumo, que pode ser feito de uma página ou duas, para um resumo sobre os principais tipos de epidemia, endemia e pandemia, né? Então, quando se for relacionar a pandemia, eu gostaria que vocês explicassem um pouco relacionando ao coronavírus, ao contexto atual, certo?
ao que nós já descobrimos. E a segunda atividade, que seria uma continuação da primeira, né, é fazer uma análise crítica sobre o contexto atual, que é justamente a pandemia do coronavírus. Então, será que o coronavírus ele já está perto de finalizar? Qual a característica do coronavírus em relação aos outros vírus que nós vemos, por exemplo, ao vírus do HIV, ao vírus do hepatite B, ao vírus do ebola, ao vírus da raiva? Qual essa é, qual é essa diferença desses vírus? Qual é a estrutura desse vírus? Possui paredes protetora? Não possui? Então é basicamente isso, certo? Gostaria de agradecer a vocês a paciência, né? E também espero que tenham bons estudos e boa aula.